O Senhor Jesus já tinha alertado: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que procede da boca de Deus. E hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Se você tem a sua Bíblia, prepara ela. Vamos pedir a Deus que Ele venha nos dirigir. Ó Deus, fala conosco, que a Tua palavra venha iluminar o nosso entendimento e que venha nos cimentar na fé da salvação, que assim seja. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e não me importune. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, ele está falando sobre algo muito importante, a perseverança. Hoje nós vivemos em tempos em que as pessoas são imediatistas, né? Aquela geração do rápido. Tem que ser tudo rápido, porque não há tempo a perder. Então, nós vivemos numa geração em que as pessoas pensam que essa rapidez também se dá para com Deus. Ah, eu preciso disso, meu Deus, eu quero isso. E elas abrem os olhos esperando que aquilo já esteja diante dela como um passe de mágica. Isso sabe que me faz lembrar lá do Egito. Se não houvesse mais dores, mais dificuldades, se Faraó não fosse usado por Deus para tirar a palha e dificultar até o trabalho deles e ter mais açoites, mais dificuldades, qual seria deles, daquele povo que Deus havia escolhido, que ele iria querer sair do Egito? Se até no meio do caminho eles queriam voltar? Então, foi necessário as dores, as dificuldades, para que eles pudessem desejar, querer ardentemente sair dali com pressa. Então, da mesma forma, hoje, a perseverança vem se perdendo, né? A pessoa ela vai esfriando nessa questão da perseverança. Então, o Senhor Jesus usou o exemplo, primeiro, de uma mulher viúva, que já não era respeitada naquele tempo, e um juiz que nem sequer temia Deus, mas ela foi perseverante em buscar o juízo dela. Ela tinha razão no que ela buscava. E o juiz, ele poderia atender ou como não querer atender, mas pela perseverança dela, ele não queria mais ser incomodado e falou: vou julgar logo essa causa. E aí ele mostra, e Deus não vai fazer o mesmo por aqueles que estão clamando a ele de dia e de noite? Quer dizer, estão colocando diante de Deus em oração. Às vezes você não vai ser respondido naquela hora, naquele minuto, naquele instante, mas você precisa manter essa crença, essa fidelidade na sua oração e crer que aquilo vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E aí ele diz no 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. E quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você pode observar que o diabo está trabalhando para tirar a fé das pessoas. Ele vai tirando a esperança. Ele vai tirando com dor, com sofrimento. Vai tentando mostrar que Deus é injusto, que Deus não as ouve, que não há resposta às orações dela. Muitas, por causa de N situações, elas deixam até de crer em Deus, abandonam a fé. Elas esquecem que o Salvador, o principal objetivo, ele já cumpriu, que foi salvar a alma do pecador e trazer arrependimento. E essa pessoa ser revestida pela graça. Olha aí o que ele diz agora, olha.
no versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano, só refrescando sua memória. O fariseu, ele era aquela classe de pessoas que eram até mais bem aceitas pela população, mas eram aqueles homens que não eram nobres, muito ricos, também não eram pobres, mas eles serviam no templo, eram pessoas respeitadas, eram pessoas que transpiravam fé, né? Por assim dizer, ou religiosidade nas suas atitudes. E o publicano? Esse aí já era um declarado pecador, porque o publicano era aquele que cobrava impostos acima da média, então ninguém gostava dele. Então, Jesus pegou dois extremos da realidade. Um fariseu, muito religioso, cumpridor da lei, e um publicano, considerado um pecador para todos. No 11. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Então, a oração dele não chegava a Deus porque ele orava para ele. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, o fariseu colocava a fé dele nas atitudes que ele tinha, então ele achava que aquilo já justificava ele diante de Deus, e que ele podia bater no peito dele, encher o peito dele e falar assim, eu sou merecedor de todas as bênçãos, eu tenho que receber porque eu sou um homem bom. E ainda comparou, né? Se comparou, tá vendo? Olha só, eu tô aqui orando, mas olha aquele publicano. Ele é um pecador, eu não sou assim. Já o pecador não se comparou com ninguém, ele sabia quem ele era, cuidando dele próprio, falando, olha, Senhor, eu sou um pecador e não mereço nada de ti. Quer dizer, aquele saiu justificado e o outro não. Quando você analisa os Salmos, pode observar, Davi, em muitas das orações dele, dos Salmos, ele começa dizendo que estava angustiado, que a alma dele estava aflita, que ele estava desesperado, que os inimigos estavam atrás dele, o inferno. Mas como ele termina os Salmos? Uma hora ele dizendo, olha, me deito, logo pego no sono, tenho certeza que Deus ouviu minha oração, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ela fala com Deus, ela sente-se em paz com Deus, ela sabe que aquela oração vai ser respondida, ela sabe que Deus está dando certeza para ela que aquilo ali vai passar. Quando ela ouve não temas, ela sabe que é para ela, que Deus está com ela, então ela não vai temer. Então esse homem, ele desceu daquele lugar, ele saiu daquele lugar, talvez até maravilhado, justificado, em paz com Deus. No 15. E trazia-lhes também meninos, para que ele lhes tocasse. Os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então, o que significa isso? Uma criança, qual é o pecado que a criança tem? Qual é a malícia que uma criança tem? Por isso que a criança é um ser indefeso. Assim tem que ser o cristão ao pegar a Bíblia. Ele tem que ser como uma criança. Para aquilo que ele aprender, ele vem absorver. Criança a gente até chama de uma esponja, né? Ela absorve tudo. Assim temos que ser nós diante de Deus, uma criança, uma eterna criança, eternamente aprendendo. Humilde, né? É a humildade. No 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom?
Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ele já levou uma repreensão logo, porque bom só é Deus. No 20, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Então, o Senhor Jesus apelou a um dos mandamentos das quais ele não havia citado, a avareza, ao apego às coisas. E olha só qual foi o resultado no 23. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. Então, ele não aceitou a proposta de Jesus. Ele rejeitou, porque os muitos bens a qual ele havia se agarrado com unhas e dentes estavam impedindo ele de receber a vida eterna. O Bispo Macedo diz assim, ficou muito triste. Por não desejar abrir mão daquilo que o mestre lhe pediu, o jovem se afastou dele entristecido. Assim, tomou a pior decisão da sua vida, ao se prender a bens terrenos, ao invés de abraçar a salvação. Embora ele tenha continuado com seus tesouros, permaneceu decepcionado, infeliz e o pior, sem a salvação. Aqueles que, como ele, querem ganhar a vida eterna por mérito e não pela fé e pela renúncia pessoal, estão fadados a ter a mesma decepção. Nós não sabemos qual foi a condição, mas no ano 70, depois da morte do Senhor Jesus, né, na era cristã, né, do ano cristão, ano 70, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo e destruíram a cidade. Os ricos, com certeza, perderam tudo quanto tinham. Então, pensa. Jesus fez uma proposta para ele, que se ele aceitasse, ele iria perder naquele momento aquela riqueza, mas ele iria ganhar algo para a eternidade. Lá na frente, porque se ele era jovem, nesse tempo, ele viveu até a altura da invasão romana a Jerusalém. Se ele morava em Jerusalém, né, a Bíblia não cita isso, mas certamente o que ele viveu na pele foi a perda de todos os bens, mas aí ele já não tinha mais a vida eterna. Se é que ele também se manteve vivo. Não sabemos, mas é de se imaginar se isso aconteceu, né? No 24, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí você se pergunta, mas é uma agulha mesmo, literalmente? Não, é uma porta. E essa porta era estreita, bem estreita. E ela tinha um formato da onde se passa a linha numa agulha. Sim, mas ela era uma porta. Dificilmente se passaria um camelo por ela, porque era muito estreita e pequena e baixa. Era mesmo para passar um ser humano ali andando, né? Mas não com o camelo. Por isso que ele falou, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Então ele fez uma comparação. E os que ouviram isto disseram, logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quer dizer, quando é que as coisas se tornam impossíveis para Deus? Quando o ser humano não se entrega, quando ele não se rende. No caso do jovem, por ele não aceitar a proposta do Senhor Jesus, virar as costas e ir embora, então se tornou impossível ele ser salvo. Mas se ele aceitasse a proposta de Jesus, ele seria o homem mais rico da terra. No 28, e disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na vida e na idade vindoura a vida eterna.
O Bispo Macedo diz assim nesse comentário: deixamos tudo e te seguimos. Após o episódio do jovem rico e da explanação do Senhor Jesus sobre quem seria salvo, Pedro declara que não apenas ele, mas também os demais discípulos foram corajosos por deixarem tudo para seguir o Mestre. A resposta do Salvador é surpreendente, pois afirma que ninguém que tenha feito renúncias por amor a ele deixará de ser recompensado por isso. Portanto, todo sofrimento e tudo aquilo de que abrimos mão pela fé e por amor ao Senhor Jesus é pouco comparado às preciosas promessas divinas. Nunca podemos cometer o erro de magnificar nossas renúncias e desconsiderar a valiosa e eterna retribuição que Deus nos oferece. E aí, dando continuidade agora aqui no 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Então, esse entendimento é o que nós temos sobre a palavra de Deus, e é o que você deve buscar ter. Como, pastor? Você pedindo. É igual a sabedoria. Está escrito. Se você quer ter sabedoria, peça a Deus. E Ele vai dar. Esse entendimento também Deus dá, sobre a palavra dele. E quem se guia pela palavra de Deus, ele vai se guiar para o caminho da eternidade. O caminho da justiça, a porta que é estreita. Ele diz no 35, que aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que quereis que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Bastou ele dizer que ele queria ver. E Jesus falou assim: vê, a tua fé te salvou. Jesus não orou, Jesus não impôs a mão, não disse para ele que estava curado. A fé dele. É essa fé que nos move. Por isso que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz assim. Aliás, isso está até em Zacarias, se eu não estou erro. O meu justo viverá pela fé. Então, o justo vive pela fé. O que acontece na vida do justo vem pela fé. A crença. Então, ele cria tão fortemente que aquele Jesus que estava passando ali poderia curá-lo, que ele não hesitou em gritar e chamar por Jesus, até que Jesus ouvisse ele e chamasse por ele. E foi o que aconteceu. Minha amiga, hoje nós lemos aqui a respeito desse homem. Se veja nele, se veja neste homem. Você não está cego, você não está com um problema como o dele, talvez, mas o seu problema pode ser outro qualquer. O efeito da fé é o mesmo. Mantenha-se crendo, chamando por Jesus, orando firme, forte na sua fé. Ele vai responder você, tá bom? Deus ilumine você ainda mais.